Continuando falando sobre as perguntas de alguns alunos, né, e colegas, mais uma aqui que engloba a avaliação judicial. Esses dias veio um questionamento assim para mim: professora, o juiz arbitrou já o valor para eu trabalhar na perícia, na avaliação. E aí, eu vou aceitar? Gente, eu volto a falar. O juiz, de repente, ele arbitrou lá em 3 mil, 5 mil, 10 mil, não importa o valor aqui. Mas se ele arbitrou, você primeiro, antes de dizer que aceita, você tem que ler o processo. Gente, perito tem que ler. Ele tem que compreender o que ele precisa fazer. Ele não pode simplesmente pegar o trabalho, legal, gera dinheiro, vou ganhar. Não pode pensar só no dinheiro. Você tem que pensar na tua responsabilidade antes de mais nada, porque esse dinheiro pode sair caro para você, na verdade. O juiz arbitrou, muito bem. Antes de você falar que aceita, você tem que pensar o que é para avaliar. Você tem competência técnica? Porque quando ele nomeia, ele não fica olhando ali se é corretor, se é engenheiro, se é arquiteto, se é engenheiro agrônomo, se é civil, se é o corretor, se tem competência ou não. Ele vai em quem está cadastrado. E às vezes o processo envolve, além de valor de mercado, envolve outras coisas que não estão na nossa alçada. Então, vou ter que terceirizar. Olha, eu vou ter que fazer uma parceria com alguém da área que seja competente, que tenha competência técnica. Aí, será que esse valor arbitrado é justo? Antes de responder na justiça, antes de você aceitar o trabalho, leia, entenda o que você tem que fazer. De repente a pessoa vê ali, nossa, é só aquilo para eu fazer valor de mercado da casa. Mas e se tiver quesitos? Tem partes que elaboram às vezes 20, 30, 40, 50 quesitos, que são muito mais difíceis de responder do que a própria avaliação em si. Então tomem cuidado com isso, tá? Tem uma pergunta aqui também: é só um terreno para eu avaliar? Muito fácil. Não. Para com essa coisa de achar que é fácil. Não existe avaliação fácil. Existe mais complexa ou menos complexa, mas não existe fácil. E é só um terreno? Esse só pode acabar com o teu trabalho. Um terreno. Por isso que eu digo que tem que ser o olhar do perito, a vistoria, você tem que fazer tudo bem feito. Só um terreno? Tem APP? Não tem? Tem rio? Não tem? Quando o cliente fala que é para avaliar um terreno, talvez na cabeça dele o que tenha valor mesmo mercadológico seja o terreno, mas talvez tenha uma edificação em cima. Pode ter. Já aconteceu comigo, do cliente falar que era o terreno, e quando eu pedi documentação, depois eu fui descobrir que tinha um posto de combustível, só o terreno. Não estou dizendo que é má fé do cliente. Às vezes, muitas vezes, ele é leigo. Ele não entende. Se ele entendesse, ele não pagaria alguém para fazer, não teria perito, né? Então, isso é da nossa competência. O cliente, o proprietário, ele é leigo, agora nós não podemos ser, certo? Então, quando vem alguém para pedir, ele, é só um terreno para avaliar, primeiro que não é fácil, não existe fácil. Você tem que se dedicar para fazer a avaliação. E segundo, que você tem que entender realmente como é esse terreno, entender tudo para você passar um orçamento. Então, nunca fale só um terreno de forma pejorativa, certo? Sempre tem que tomar muito cuidado na hora de você passar um orçamento. Pense antes, analise antes, veja o endereço, pesquise, veja a documentação para você passar um orçamento que depois você não vai se arrepender. Valeu, pessoal? Isso aí são algumas das perguntas que vêm e no decorrer dos dias aí eu vou passar mais para vocês dicas aqui. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam. Vocês têm as redes sociais lá no Instagram, silmara.gotardi, o próprio canal do YouTube, acompanhe e estou aqui para ajudar no que eu puder, né? O que eu puder tentar fazer com que o nosso mercado seja respeitado acima de qualquer coisa.